Seria Orient uma obra no tamanho de Mag que atende às nossas expectativas ou até as supera? Bom, vamos discutir sobre isso aqui. O final do anime chegou ali no episódio 12, deve retornar no verão de 2022, então ainda esse ano, com a segunda parte do anime. De toda forma, vamos discutir se esse padrão shonen, se essa história realmente ela pode encantar ou ela simplesmente fracassou logo na sua primeira parte do anime. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu espero que todos aqui já tenham acompanhado Orient, ou pelo menos visto o primeiro e o segundo episódio. Se vocês não viram, gente, vou deixar aí no card as primeiras impressões do anime, quando eu vi o primeiro episódio e tudo, e sobre tudo que eu achei naquele primeiro momento. Não tem uma grande sinopse, porque eu tinha visto só o primeiro episódio, porém aqui trazendo do final, eu vou comentar o anime como um todo, o que eu achei e como eu acho que a obra pode desenrolar muito melhor do que o começo dela, que pode ter dado uns leves drops da galera. A galera deve ter dropado pra caramba. E bom, gente, bem breve aqui pra vocês, sobre o que se trata Orient basicamente, tá? É basicamente, porque a história tem muitas coisas por detrás que ainda tem muitos mistérios, então não é o padrão shonen atual. Na verdade, ele tem muitos padrões shonen na história, o protagonista vencendo na motivação, esse monte de coisa, mas tem algo ali no fundo da história, toda a corrupção política, que talvez transforme a obra em algo muito melhor. Então, bom, uma sinopse básica. Existe Kojiro e Musashi, são dois garotos amigos de infância que sonham em ser bushis. O que são bushis? Bushis são samurais que lutam contra monstros chamados de Kishins. Esses Kishins há muito tempo atrás invadiram a Terra, chegaram ali do nada e simplesmente começaram a destruir tudo, comandando todas as pessoas. Algumas pessoas se dividiram do lado dos Bushis e começaram a lutar contra os Kishins, matando esses Kishins. Kishins que por muitas vezes são monstros, mas que talvez mais pra frente podem ser apresentados como meio humanos ou meio ETs ou com uma aparência mais humana. E outra parte da humanidade se dividiu em adorar os Bushis, criar conglomerados de cidades ali com mineração, porque quanto mais mineração, quanto mais pedras, parece que preciosas, os Kishins comem, mais fortes eles ficam. E para enfrentar esses Kishins, eles precisam da lâmina Kitetsu, que os Kishins gostam de comer essa lâmina Kitetsu, que é a lâmina que são feitas as espadas dos Bushis. Essas espadas também ganham uns poderzinhos e tudo mais, e esses dois amigos vão tentar virar Bushi, vão sair da sua cidade natal, tipo, lutando contra a sua própria cidade, porque todas as cidades, ou pelo menos grande maioria dela, que não é do mundo afora, onde os Bushis vivem ali enfrentando os Kishins, essas cidades simplesmente adoram os Kishins, então quem vai contra é julgado por toda a nação, vai se lascar totalmente. Só que os Bushis também não são flor que se cheire, muitos deles escondem alguns mistérios, né? E bom, essa é a sinopse básica, esses dois vão sair nessa jornada para derrotar os Kishins, se tornarem um grupo de Bushis muito forte, papapá, e daí rola a história. Com essa sinopse básica, você deve pensar, pô, parece um padrão shonen, né? O cara vai chegar lá, vai derrotar na força do poderzinho, vai ter um treinamentozinho, vai ter um não sei o que lá mais. E não, na verdade, você se engana quando você acha que Orient vai abordar só isso. Primeiramente, Orient, ele começa a trabalhar muito com a parte de política e como as outras pessoas são controladas pelo poder acima, sendo ele dos Kishins ou sendo mesmo dos Bushis, porque os Bushis também não são flor que se cheire, alguns deles são pessoas corruptas e nós ainda temos um grupo de pessoas que tem uma lâmina negra dentro do seu corpo, que são chamados de renegados. E essas pessoas querem aparentemente viver do lado dos Kishins, trazendo um pouquinho mais de corrupção para esse mundo, porque elas devem estar em um nível de poder muito forte que eles conseguem controlar ou até mesmo roubar e matar os Bushis. A história tem muitas camadas, né? Esse começo de anime não foi muito bom, confesso. É um anime que é muito dropável logo no começo. Porém, eu insisti um pouquinho por eles me falarem que era da autora de Mag. E eu nunca li Mag, mas eu ouço muito bem sobre Mag. Então eu aproveitei e falei, mano, vou dar uma chance pra autora. É uma obra diferente, ela tá abordando talvez coisas diferentes. Vai usar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu vou dar uma insistida. E bom, não me decepcionou. Não também me encantou. Eu não me senti super feliz e falei, meu Deus, Orient é maravilhoso, meu Deus do céu, Orient. Não, na verdade o anime é bem simplão, os personagens são muito simplões também, são meio sem sal em muitas vezes, mas o que mais me interessou na história foi saber mais sobre os mistérios dos Kishins, os renegados e os Bushis que comandam ali a hierarquia do mundo afora
e como eles querem derrotar os Kishins, quais os objetivos deles, será que é realmente unir as nações? Porque é dito que os Bushes eles querem unir a nação contra os Kishins e a humanidade viver normalmente como ela sempre vive. Só que alguns parecem que não vão muito com essa ideia. Então a história começa a abordar algumas coisas de política que eu achei interessante, eu acho que a autora vai trabalhar bem, ela parece esconder alguns mistérios muito legais, até sobre os próprios poderes, né, como a deusa obsidiana, que ela vive dentro do personagem principal. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, Naruto, Jujutsu Kaisen ou algum outro lugar. E mesmo que isso seja algo em comum, não deixa o anime ruim. Na verdade, o anime é até legalzinho na sua trilha sonora, né? Eu gosto pelo menos da trilha sonora do anime. Mas a animação não tá lá essas coisas. Então, a animação, um basicão de todo shonen que tem ali, faz com que o anime seja dropável. As pessoas acabam desistindo do anime, embora ele tenha uma história de fundo que parece ser muito interessante. É algo que traz logo no final do anime, conhecendo o mundo afora, tipo uma aventura, tipo um, sei lá, um One Piece da vida, onde eles vão desbravar o mundo, matar Kishins, descobrir mais coisas sobre os mistérios e tal. E isso é muito legal, essa parte da aventura eu confesso que me interessou muito, principalmente porque o passado do Musashi é um dos passados que eu gostei pra caramba, além da Tsugumi também, que segue junto com eles ali na jornada. O Kojiro é mais ou menos, né? Mas o Musashi até que foi legalzinho, ele não conseguiu pegar a espada lá no começo, ele não consegue, vamos falar assim, se tornar um Bushi de verdade, porque pra você vencer um Kishin, você precisa usar uma lâmina Kitetsu. Mas a espada, ela meio que tem vida, então ela tem que aceitar o portador. Se ela não aceitar o portador, já era, você perdeu a chance. E na primeira vez o Musashi perde, mas não é por conta dele ser, por exemplo, um merda. Na verdade é porque ele tem aquela lâmina negra dentro dele, e aí descobre que ele tem a deusa obsidiana em cima dele, e aí depois ele vai pegar uma espada, ele vai conseguir, vai superar os seus limites. A deusa obsidiana vai aparecer e ela tem um design muito bonito, porque ela possui o corpo apenas uma vez, assim, do Musashi, e ela não deve voltar a aparecer nessa forma, possuindo o Musashi, pelo menos pelo que ela disse. E cara, eu achei interessante todos os mistérios, cada personagem que foi aparecendo, um que parecia ser bonzinho e tava ajudando o Musashi, aí ele na verdade ele começa a atrapalhar o Musashi, e aí a gente descobre que na verdade ele faz parte dos caras que querem conviver junto com os Kishins, não sei porquê, talvez porque eles tenham alguma descendência ou uma união com os Kishins. Então tem várias coisas interessantes que a gente pode pegar e transformar essa obra, por exemplo, em algo bom. Não é algo totalmente ruim, né? Os personagens às vezes são divertidos, às vezes são maçantes pra caramba, são sem graças pra caramba. Tem umas partes de comédia que você não consegue dar tanta risada, pelo menos eu não consegui. Porém, não foi um anime de todo ruim. Acompanhei ele até o último episódio. Claro, demorei pra ver o último agora, demorei uns 2 dias pra ver. Porque eu falei, mano, vou esperar um pouquinho mais e tal. Porque não é um anime que me empolga tanto. Porém, com o final do anime, deu um ótimo gancho pra gente descobrir mais sobre o pai do Kojiro. E também um pouquinho mais sobre aquele mundo, sobre esse Kishin que vive há 150 anos e o pessoal precisa derrotar ele. Tem muitos mistérios ali que não foram revelados ainda, mas eu achei muito interessante a obra de Orange. Aqui eu juntei os pontos principais dela, não vou falar tanto dos negativos, porque os negativos é só você assistir pra ver. Digo que não é só um padrão shonen, tem uma história por detrás, porém eu acho que a construção de como a autora foi fazendo os personagens acabou que tornou eles muito genéricos, muito superficiais, muito mais do mesmo. Então acabou que, tipo, nenhum, até o momento pelo menos, me interessou tanto. Na verdade, o que mais me interessou em Orange foi a própria história e como a autora talvez pode trabalhar isso. Eu achei umas partes interessantes, o que me fez crescer os olhos, né? Porém, os personagens não são tão cativantes pra mim. Eu tava gostando da Tsugumi, mas depois a gag cômica dela lá perdeu a graça também, né? Cara, não sei, os personagens assim, pelo menos por enquanto, não me interessaram muito e a história é a única coisa que meio que pra mim valeu a pena. Bom, essas são as minhas opiniões sobre o anime. É claro que eu não ia contar o que aconteceu e tal, porque quem já assistiu, assistiu, e a partir do que eu disse, vocês assistem e tirem as próprias conclusões. Depois vocês me falam aí o que vocês acharam, ou então se você já assistiu, me fala se você concorda, se você discorda, o que você acha de bom que tem, o próximo arco vai ser melhor. Eu vi alguns comentários na Crunchyroll falando isso, que o próximo arco é o melhor arco, mas é óbvio que a autora não vai começar com esse primeiro arco logo de cara, ela primeiro apresenta a história, blá 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 blá, e por aí vai.
A questão dos poderes dos personagens é interessante, então, cara, acho que vale a pena. Dou uma nota 5, 6 pra esse anime. É assistível, tá? Não é tão ruim, mas talvez você acabe se interessando, né? Aquele anime tipo, ou você ama ou você realmente odeia. E é isso, Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra vocês que me acompanharam até aqui e me aguardem nos próximos vídeos também, beleza? Um beijo no coração. Fui!